Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que se está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já infectou mais de 6.399.000 pessoas no mundo, provocando mais de 378.000 mortes. Temos, no entanto, mais de 2.930.000 pessoas recuperadas. Vamos agora ver os números de hoje em alguns pontos do mundo, começando pelo Canadá, onde estão já registados 91.705 casos de infectados com Covid-19 e já se contabilizam 7.326 mortes. Até ao momento, 49.726 doentes já estão recuperados. Portugal conta com 32.895 casos de infecção pela Covid-19 desde o início da pandemia. Há mais 12 vítimas mortais por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. O total de mortes é agora de 1.436. O número de recuperados subiu mais 195 num dia, atingindo agora o total de 19.869. Segundo a Direção-Geral de Saúde, a Madeira continua sem novos casos Covid-19. Até ao momento foram confirmados 90. Os Açores não registaram novos casos nas últimas 24 horas e mantêm 2 casos ativos. Até ao momento foram detectados na região um total de 146 casos de infecção, verificando-se já 128 recuperados e há 16 mortes a lamentar, para lá dos 2 casos positivos ativos já referidos, que estão ambos em São Miguel. Os Estados Unidos da América registram mais de 1.859.000 casos de Covid-19. O número de mortes está já perto das 107.000, mas estão já contabilizadas mais de 615.000 pessoas recuperadas. As Secretarias Estaduais de Saúde do Brasil divulgaram 529.405 casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus e 30.046 mortes. Até ao momento, o Brasil registra mais de 211.000 recuperados. A África passou nas últimas 24 horas a barreira dos 150.000 infectados com a Covid-19, dos quais morreram já 4.344 em 54 países, segundo os dados mais recentes no continente. Registam-se 63.661 recuperados. Vamos agora aos números dos países africanos lusófonos e encontramos a Guiné-Bissau no lugar cimeiro, com mais infecções que todos os outros, com 1.339 casos, registrando 8 mortes. São Tomé e Príncipe contabiliza 484 casos e 12 mortos. Cabo Verde tem 458 infecções, 4 mortes. Moçambique conta com 254 doentes infectados e 2 mortos e Angola tem 86 casos confirmados de Covid-19 e 4 mortos. Quanto à Guiné Equatorial, que integra a comunidade dos países de língua portuguesa, mantém há vários dias 1.306 casos e 12 mortos. A partir de hoje, os canadianos podem denunciar pessoas suspeitas de terem recebido indevidamente apoios financeiros do governo federal. A Canada Revenue Agency criou uma linha específica onde é possível denunciar casos fraudulentos de acesso a qualquer um dos programas de apoio federal criados durante a pandemia. Até 1 de junho, o governo já tinha efetuado 15 milhões de processos para o Canada Response Emergency Benefit, o CERB, e pago mais de 42 mil milhões de dólares em benefícios. Alguns canadianos podem ter recebido indevidamente pagamentos duplos, quando na realidade deveriam ter recebido apenas um. Agora podem devolver o dinheiro ao governo federal através da Canada Revenue Agency. Os proprietários da Colômbia Britânica que são elegíveis para o subsídio federal de apoio ao pagamento da renda e que optaram por não se inscrever estão proibidos de despejar as empresas que não puderam pagar a renda. A decisão foi anunciada ontem pela Ministra das Finanças local. A ordem de emergência restringe rescisões de contrato de locação, ações judiciais de reembolso de renda e reintegração de posse de bens e propriedades e vai permanecer em vigor até ao final de junho. A ministra disse que a ordem de emergência visa proteger as pequenas empresas durante a pandemia e incentivar os proprietários a ativar o programa que visa reduzir em 75% a renda durante o mês de abril, maio e junho. O Governo Federal abriu pedidos na semana passada para o programa que concede empréstimos não reembolsáveis aos proprietários de imóveis comerciais para cobrir 50% do custo mensal.
Os empréstimos serão perdoados se o proprietário cortar o valor da renda em pelo menos 75% nesses 3 meses e prometer não despejar o inquilino. O inquilino deve cobrir até 25% da renda. Os investigadores de acidentes da Força Aérea Canadiana acreditam que um choque com um pássaro pode ter estado na origem da queda de um jato no mês passado na Colômbia Britânica. Os Snowbirds estavam a fazer uma demonstração para levantar o ânimo dos canadianos durante a pandemia, quando um dos jatos caiu e matou Jen Casey. Num relatório preliminar divulgado na segunda-feira, os investigadores disseram que as imagens de vídeo do acidente mostram que um pássaro estava muito próximo da entrada de ar do lado direito do único motor da aeronave durante a descolagem. O relatório sugere que o pássaro pode ter atingido a entrada de ar da aeronave. Acidentes com pássaros e aeronaves são comuns e os pilotos da Força Aérea Canadiana são treinados para tomar precauções contra possíveis ataques de pássaros, especialmente durante a estação migratória. Com as manifestações antirracistas dos dois lados da fronteira, as principais autoridades de saúde esperam que os participantes não se esqueçam do risco da Covid-19. As autoridades de saúde canadianas não estão a sugerir que as pessoas evitem protestos, mas estão a alertar para a importância de desinfetar as mãos e cobrir a boca e o nariz com máscara. Como a distância física é quase impossível em algumas destas manifestações, os participantes podem ter que encontrar outras formas de se manterem seguros. Ontário estendeu hoje o seu estado de emergência até 30 de junho. A medida proíbe reuniões com mais de 5 pessoas e a permanência dos clientes em restaurantes também continua a ser proibida. O estado de emergência, que foi decretado inicialmente a 17 de março, vai manter-se no Ontário pelo menos mais 28 dias. No mês passado, Ontário permitiu a abertura de muitas empresas, incluindo lojas de retalho com entradas na rua, mas ontem a Ministra da Saúde disse que ainda falta algum tempo até a província poder avançar com a segunda fase da reabertura da economia. O Premier, Doug Ford, sublinhou hoje no briefing diário que o plano de reabertura regional continua em cima da mesa e que a província continua a apoiar empresas locais para produzir equipamento de proteção individual. O Ontario Together Fund está a disponibilizar verbas para que as empresas adaptem as suas linhas de produção para produzir equipamentos de proteção individual. E Ford voltou a apelar à população para comprar Made in Canada. A autarquia de Toronto pediu ontem à província para começar a recolher imediatamente dados da Covid-19 com base na raça e na situação socioeconómica, porque as informações preliminares são perturbadoras. Numa carta endereçada às principais autoridades de saúde da província, o conselheiro do Conselho de Saúde de Toronto, Joe Cressy, destacou que os dados recolhidos pela Toronto Public Health mostram que os maiores números de Covid-19 estão nas áreas da cidade onde residem mais pessoas com poucos rendimentos, novos imigrantes e imigrantes de várias raças. Joe Cressy refere na carta que o vírus caça a pobreza e explica que é preciso identificar em toda a província quem corre mais riscos de ser infectado. Um processo coletivo no valor de 20 milhões de dólares alega que um surto mortal de Covid-19 num dos lares de idosos mais afetados do Ontário foi causado por falta de pessoal, falta de equipamento de proteção individual e falha na separação de residentes infectados dos não infectados. O processo está a ser movido contra a Sienna Senior Living, proprietária da Altamont Care Community, em nome dos utentes e das suas famílias. 53 moradores da casa de Scarborough, infectados com o novo coronavírus, morreram e a Altamont Care Community foi um dos 5 lares de Ontário a receber o apoio das Forças Armadas de Canadá devido ao surto grave de Covid-19. O presidente da Câmara Municipal de Toronto diz que o apoio anunciado ontem pelo primeiro-ministro Justin Trudeau para as cidades não atende adequadamente às reais necessidades financeiras da cidade de Toronto. John Tory diz que a verba de 2,2 mil milhões de dólares que vai ser distribuída pelos municípios canadianos é um bom começo, mas defende que Toronto, que contribui 20% para o PIB canadiano, precisa de mais capital para manter serviços municipais em funcionamento. Entretanto, em Portugal, os chapéus oferecidos pelo município de Arcos de Valdevez, esta segunda-feira, ontem, no Dia da Criança, às crianças do ensino pré-escolar do concelho, estão a gerar controvérsia.
Têm uma hélice de 1,20 m que funciona como uma sugestão amiga de afastamento, segundo descreve aquela autarquia no seu próprio site. Nas redes sociais, multiplicam-se as críticas e os comentários desfavoráveis e favoráveis sobre o chapéu, que impede as crianças de se aproximarem umas das outras. Esta medida é contra o desenvolvimento saudável das crianças. Santa ignorância! As crianças vão sempre usar aquilo. Se fosse meu, não usava. E ainda fazia queixa à DGS. E ainda coisa ridícula, pelo amor de Deus. São alguns dos comentários que se podem ler nas publicações do município, onde se vêem as crianças com os referidos chapéus colocados. Há, por outro lado, quem defenda a boa intenção da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez ao criar um kit com 7 peças em polipropileno colorido e que pode ser montado pelas próprias crianças e que forma a tal hélice que é colocada na cabeça. Foram oferecidos 380 chapéus no âmbito da iniciativa, a que foi dado o nome de Estamos de Volta. A Liga está prestes a regressar. A retoma é já amanhã, quarta-feira. E o Benfica não depende de si para se sagrar campeão. Os encarnados, que chegaram a liderar o campeonato com 7 pontos de vantagem, perderam o primeiro lugar para o Futebol Clube do Porto, que agora comanda com 1 de vantagem. Ainda assim, Luís Filipe Vieira garante que o clube não atirou a toalha ao chão. Temos ambição de ganhar. É para continuar. Em termos desportivos, vamos entrar com todo o gás. Temos 1 ponto de atraso, mas com 30 pontos seremos campeões. Começou por dizer em entrevista à BTV Benfica TV. Relativamente à crise económica provocada pela pandemia, o líder do Benfica foi categórico. Reconheceu um momento difícil, mas garantiu que não haverá despedimentos nem redução de salários. A crise é muito profunda, tanto em Portugal como no mundo. Baixar ordenados não está nos meus planos. Foi uma das coisas que disse logo. Não está no meu horizonte despedir pessoas. Não nos podemos esquecer que chegamos aqui com o pessoal todo. Somos um clube reconhecido, por isso não existe um horizonte de amanhã entrar em layoff. Há uma coisa que sabemos. Temos de começar a gerir o Benfica de forma diferente. Agora não sei se até 10 dias não se para o campeonato, se há competições europeias. É gerir no dia a dia. Acrescentou, não escondendo que o surto do novo coronavírus deitou por terra 2 negócios dos encarnados. Recebi uma proposta de 60 milhões pelo Vinícius e não o vendi. Está tabulado por 100 milhões. Se não fosse a pandemia, o Benfica tinha 2 jogadores vendidos por 100 milhões de euros, cada um. Eram 200 milhões, disse. O passivo do Benfica está nos 385 milhões de euros, mas o ativo ronda acima dos 600 milhões. Se pensar que nestes ativos os jogadores estão avaliados em 117 milhões de euros, em situações normais, um jogador do Benfica atinge esse valor. Esse ativo está muito por baixo. O passivo diz respeito a fornecedores, à volta de 80 ou 90 milhões de euros, dívidas a clubes, empréstimos e o contrato da NOS a ser reconhecido, 112 milhões de euros durante o tempo do seu próprio vencimento. As contas do Benfica deviam ser motivo de orgulho para muita gente, afirmou Luís Filipe Vieira. Numa altura em que a comunidade portuguesa em Nova Iorque está com a moral muito em baixo, uma associação prepara a celebração do Dia de Portugal online, revelou a presidente da instituição, a luso-americana Isabel Coelho Marques. A presidente da associação New York Portuguese American Leadership Conference afirma que a comunidade portuguesa de Nova Iorque sentiu um grande impacto da pandemia Covid-19 e ficou com a moral mesmo em baixo. A associação vai reunir mensagens de apoio de celebridades, políticos portugueses e americanos, também da comunidade em geral, para transmitir, junto com performances de artistas, no evento vídeo ao vivo do Facebook, para celebrar o dia 10 de junho. O evento realiza-se ao vivo no próximo sábado, dia 6 de junho, na página de Facebook New York Portuguese, a partir das 18 horas, hora de Nova Iorque, e vai ser retransmitida durante 24 horas no Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Sabem que hoje somos a comunidade mais afetada com isto e acaba por ser uma iniciativa para levantar a moral, reconhece Isabel Coelho Marques, mostrando-se muito grata pelos que apoiam a ideia e vão contribuir.
Um conselheiro das comunidades portuguesas em França alertou este domingo para a crise do movimento associativo devido à pandemia da Covid-19, que, se acabar, fará com que os franceses de origem portuguesa deixem de querer conhecer Portugal. De portas fechadas e a viver uma grave crise, o movimento das associações de imigrantes em França passa por dias difíceis, pois tem que pagar as rendas e reembolsar as cotas das atividades não realizadas, explica o conselheiro das comunidades em Paris, Paulo Marques. Não há festas, eventos, há uma real distanciação social e, sobretudo, associativa, refere o também presidente da Associação dos Eleitos Portugueses Luso-Franceses e Europeus em França, o autarca de Île-de-France. Para Paulo Marques, a crise poderá ter graves consequências na ligação entre os franceses de origem portuguesa e Portugal, pois, na maioria dos casos, são as associações de imigrantes que dinamizam e perpetuam a cultura portuguesa nos países onde estes luso-descendentes vivem. E recordou que a comunidade portuguesa tem uma característica única na imigração, pois os mais novos continuam a querer conhecer o país dos seus pais e avós, em parte estimulados pela cultura que as associações dão a conhecer. Esta é, na opinião deste conselheiro, uma razão válida para o governo português ajudar estas associações, até porque a ida dos imigrantes a Portugal, sobretudo no verão, representa cerca de 30% da economia do interior. Sem as associações a funcionar, as pessoas não se reencontram. Restam algumas iniciativas através de plataformas virtuais. A comunidade portuguesa é a mais numerosa em França, totalizando 595.900 residentes nascidos em Portugal. Pelo menos 5.600 pessoas foram detidas nos Estados Unidos desde o início dos protestos contra a morte de George Floyd às mãos da polícia, isto segundo a Associated Press. As detenções tiveram lugar sobretudo em cidades em que as manifestações se tornaram mais violentas e num momento em que a polícia e os governadores são instados pelo presidente Donald Trump a endurecer as ações para reprimir os protestos. Em Minneapolis, onde Floyd morreu, foram efetuadas 155 detenções, 800 em Nova York e mais 900 em Los Angeles. A indignação foi sentida um pouco por todo o país, de Nova York a Los Angeles, de Filadélfia a Seattle. Centenas de milhares de norte-americanos têm-se manifestado contra a brutalidade policial, o racismo e a desigualdade social. As manifestações terminaram muitas vezes em confrontos com as polícias, em pilhagens, também tumultos, levando várias cidades a mobilizar a Guarda Nacional e a impor o recolher obrigatório. A propósito, o presidente dos Estados Unidos classificou na segunda-feira os protestos dos últimos dias como terror interno. Enquanto a polícia dispersava com gás lacrimogéneo os manifestantes concentrados em frente à Casa Branca, em Washington. Os disparos das autoridades contra os manifestantes, que têm saído à rua um pouco por todo o país, eram audíveis ao longo dos cerca de 16 minutos de discurso de Donald Trump, transmitido pela página da Casa Branca na rede social Twitter. Isto não são protestos pacíficos, isto são atos de terror doméstico, é a destruição de vidas inocentes. O derrame de sangue humano é uma ofensa contra a humanidade e um crime contra Deus, considerou o chefe de Estado norte-americano. Trump explicitou que nos últimos dias a nação ficou agarrada por anarquistas e multidões violentas, tendo anunciado ações presidenciais imediatas para parar a violência e restaurar a segurança no país. Vou mobilizar todos os recursos federais disponíveis, civis e militares, para parar os motins e as pilhagens e proteger os norte-americanos que obedecem às regras, prosseguiu Trump. Donald Trump recomendou também veementemente a todos os governadores para mobilizarem a Guarda Nacional em número suficiente para dominar as ruas. Se os autarcas e os governadores falharem, o presidente ameaçou que não terá quaisquer problemas em mobilizar os militares norte-americanos, considerando-se um aliado dos protestos pacíficos. A minha primeira obrigação enquanto presidente é defender o nosso grande país e o povo norte-americano, realçou Trump durante a comunicação ao país, acrescentando que a morte de Floyd não vai ser em vão e que será feita justiça.
Depois da conferência de imprensa, o presidente norte-americano caminhou até à Igreja Episcopal de São João, localizada perto da Casa Branca, e que ficou degradada na sequência de atos de vandalismo à margem dos protestos contra o racismo na noite anterior. Ao chegar à apelidada Igreja dos Presidentes, onde deflagrou um incêndio na noite de domingo, Trump agarrou numa Bíblia e disse que os Estados Unidos da América são um ótimo país. A polícia nos Estados Unidos da América uniu-se aos protestos contra a morte de George Floyd num sinal de combate à violência policial e ao racismo. Ao quinto dia de protestos contra a morte de Floyd, não eram raras as imagens e os vídeos onde se viam polícias a usar cacetetes, gás lacrimogéneo e balas de borracha para acalmar os manifestantes. No entanto, começaram também a surgir fotografias de elementos policiais que decidiram juntar-se aos manifestantes, expressando uma posição contrária à usada pelos colegas e mostrando solidariedade com o movimento anti-racismo. Queremos estar com todos, de verdade. Tirei o capacete e baixei os bastões. Quero fazer disto um desfile, não um protesto, disse o xerife do condado de Genesee, Chris Swanson, aos manifestantes em Flint, Michigan, antes de se juntar à multidão reunida para marchar, provocando aplausos. Oficiais em New Jersey ajudaram a colocar uma faixa com a inscrição permanecendo em solidariedade e juntavam-se à multidão gritando sem justiça, sem paz. Em Santa Cruz, Califórnia, o chefe da polícia Andy Mills ajoelhou-se com os manifestantes na pose que ficou famosa e escreveu um tweet que estava em memória de George Floyd, chamando a atenção da violência policial contra os negros. 2 polícias de Kansas City, Missouri, um homem branco e um homem negro, foram fotografados segurando bem ao alto uma placa com a inscrição "Fim da brutalidade da polícia". O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse na segunda-feira que conversou com o seu homólogo dos Estados Unidos da América sobre a possibilidade de o Brasil fazer parte do novo modelo de G7 proposto por Donald Trump. Conversei na parte da tarde de hoje com o presidente Donald Trump, escreveu Bolsonaro numa mensagem divulgada na rede social Twitter. Conversámos sobre o G7 expandido, o qual o Brasil deverá integrar, bem como questões do aço brasileiro, acrescentou. No sábado, Donald Trump, que detém atualmente a presidência rotativa do grupo, anunciou o adiamento para setembro da Cimeira dos Líderes do G7, agendada para este mês nos Estados Unidos da América. Nessa altura, o presidente norte-americano considerou também que o modelo atual da Cimeira está ultrapassado, afirmando que gostaria de ver mais países no Fórum Multilateral. Não sinto que o G7 represente adequadamente o que está a acontecer no mundo. É um grupo de países muito ultrapassado, declarou Donald Trump aos jornalistas a bordo do avião Air Force One, depois de visitar a Flórida para assistir ao lançamento da missão Demo 2 da NASA e do SpaceX a partir de Cabo Canaveral. Trump acrescentou que gostaria de ver mais países no grupo, que atualmente inclui Estados Unidos, Japão, França, Reino Unido, Itália, Canadá e Alemanha. Queremos a Austrália, queremos a Índia, queremos a Coreia do Sul. É um bom grupo de países, disse Trump, para quem o grupo poderia converter-se em G10 ou G11. O presidente norte-americano também falou na segunda-feira com o homólogo russo, Vladimir Putin, a quem convidou para a próxima cimeira do G7. A Rússia foi excluída do então G8 em 2014, na sequência da anexação da Península da Crimeia. Os membros do chamado Grupo dos Sete, composto pelos países mais industrializados do mundo, reúnem-se anualmente para debater várias questões internacionais. Durante o telefonema com Trump, Bolsonaro agradeceu ainda ao presidente dos Estados Unidos o envio de 1.000 respiradores para lutar contra a pandemia de coronavírus. Para o final da edição de hoje do Camões TV Notícias, fica a notícia animadora de que, em Portugal, no âmbito da terceira fase de desconfinamento, os ginásios reabriram ontem, ainda que com as necessárias restrições, um maior distanciamento entre desportistas, aulas com menos gente e balneários fechados, ou seja, sem ser permitido tomar banho no local depois do exercício físico. Uma restrição que a Associação de Ginásios e Academias de Portugal espera ver resolvida em breve.
Supostamente eu já deveria treinar há 2 meses, mas com a pandemia foi impossível. Portanto, estou a retomar agora os exercícios, porque eu em casa não tenho aquele entusiasmo de fazer exercício físico como a gente tem aqui. É diferente, pelo menos eu funciono assim. Há quem consiga fazer em casa. Portanto, coisas que aqui disseram, sempre que usasse um aparelho tinha que o desinfetar. Acho que não custa, não é? Demora um bocadinho mais tempo a fazer o treino, é evidente, mas é assim, onde todos colaboram nada custa. Nós já tínhamos feito o trabalho, a maior parte do trabalho, já tínhamos previsto a maior parte das normas, tínhamos algumas coisas elaboradas, tínhamos que alterar 2 coisas só. A primeira é a questão dos balneários. Pensávamos que havia a possibilidade de usar 50% dos chuveiros e tivemos que interditar todos. Depois, em relação ao distanciamento das zonas de treino, pensávamos que seria 2 metros de distanciamento e de sexta para sábado todas as equipas foram ao terreno distanciar os postos de treino em 3 metros. De resto, já estava tudo organizado. Nós temos aqui 2 situações. Pessoas que não têm receio, eram ansiosas de começar a fazer exercício físico e entram aqui sem qualquer tipo de receio. Temos outras pessoas que têm receio, inclusive ali na recepção perguntam e querem perceber como é que nós estamos, portanto, como é que nós agilizamos as nossas normas de forma a garantir a segurança. Na experiência de treino, nós estamos aqui a ver que ninguém tem máscara, portanto nem é obrigatório, e as pessoas estão bastante tranquilas porque veem que efetivamente todas as normas estão asseguradas. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar amanhã, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo, e já sabe que estamos a contar consigo aí desse lado. Até amanhã.